Bem, pessoal, bem-vindos hoje aos Gentes da Minha Terra. Hoje recebo um convidado com um universo sonoro muito próprio, o Rafael Tornes. Ele é músico, compositor e contador de histórias através de música e tem vindo a construir aqui uma identidade que cruza alma e introspeção. Nesta conversa vamos falar um pouco sobre o seu projeto criativo, as inspirações por trás das músicas e o que significa fazer música nos dias de hoje. Rafael, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o Muito convite. obrigado. Obrigado eu pelo convite. É sempre bom. Primeira pergunta que eu tinha aqui é, primeiro, porquê o nome Rafael Tornes? Ui, complexa. Então, tens a explicação metafórica e a explicação prática. Eu vou começar pela prática e vou ir para a metafórica. A prática foi, eu desenhei este projeto inicialmente para ser um projeto solo. E inicialmente o nome solo era Raphael Thorne. Isso foi inspirado numa série, foi um nome que eu tirei de uma série de televisão que estava a ver na altura, que era um apelido, que era com, em vez de ser Thorne só com N, a acabar com N, acabava com NE, que é um apelido normal inglês. Mas, alguns no tempo, durante o processo de criativo e a encontrar a minha identidade, deixou de fazer sentido a unidade. Ou seja, certo, não deixa de ser a minha brainchild, não deixa de ser um projeto que surge da minha cabeça e de grande parte das composições são minhas, apesar de passarem por outras pessoas que também dão o seu contributo, continua a ser um projeto meu, mas são justamente essas pessoas que prestam contributo e as pessoas que apoiam e as pessoas que estão não só por trás da música, mas por trás da minha vida, por trás das letras, por trás das músicas, criam esta comunidade, que para mim são os Thorns, Uhum. ou seja, evoluiu de Raphael Thorne para Raphael and the Thorns, ou seja, foi uma sequência de um bocado de inspirar um bocadinho em Florence and the Machine ou Marina and the Diamonds, ter o and the, para criar aquela noção de sim, sou eu, posso ser considerada a personagem principal, mas existe um colóquio de pessoas, um consórcio de pessoas à minha volta que contribuem ativamente para este projeto, para que este projeto possa possa crescer e possa desenvolver-se de, de outras maneiras, não só musicalmente, como para mim pessoalmente. Ok. E como é que dirias que começou a tua relação com a música? A minha relação com a música começou bastante tarde, até. A sério, porque eu era um ouvinte de música trivial, assim, sem me apoquentar muito, para aí até o nono ano, ou seja, até aos meus 15 anos eu era muito coloquial, aquilo era muito básico. Eu só ouvia, gostava, não sei o quê, mas nunca tive aquela. Há muitas pessoas que registram desde cedo, houve uma paixão por música gigantesca. Eu não, eu até tenho uma história caricata que é: eu estive durante muito tempo, durante alguns meses, aliás, quando tinha para aí 12 anos, estive a aprender guitarra acústica com um professor que hoje é mestre de guitarra numa orquestra só de guitarras, Ok. praticamente, e ele era muito bom, efetivamente, mas eu odiava aquilo. E como as aulas eram em grupo e evoluíam um, com os alunos mais capazes e os Uhum. alunos mais fracos ficavam para trás a tentar aprender e colmatar os conhecimentos que não estavam a conseguir desenvolver, eu fartei um bocado daquilo. Ou seja, a música não foi uma coisa que tenha aparecido cedo na minha vida, nem que tenha sido sempre aquilo que eu queria fazer, ou foi aquilo que eu encontrei a uma certa altura, desbloqueou qualquer coisa, e acho que foi a abordagem. Foi, se calhar, fui para um instrumento errado, se calhar fui na altura errada, se calhar o facto de não ter sido também uma escolha pessoal, de ter sido um bocado influenciado tanto pelo meu irmão, que também fazia parte daquela aula de guitarra, ou pelos meus pais, não fizeram com que a minha iniciação à música enquanto músico fosse assim muito juvenil. Mas a uma dada altura, comecei a ter inspirações e a ouvir músicas e ter influências musicais que me começaram a despertar o bichinho de querer fazer também. Ok. Um, e começaram a despertar o bichinho a nível de voz.
Pronto, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha trabalhado muito, portanto, na altura eu comecei a ter aulas de canto e isso já foi há 12 anos e foi um progresso de não só um processo de aprendizagem de voz, mas toda uma introdução ao mundo da música que me fez crescer enquanto indivíduo, músico, cantor, etc. E foi um bocado por aí que eu enverdei enquanto música. Ou seja, eu descobri música enquanto música aos 15, 16 anos. E enquanto compositor aos 21, 22. Era quando eu sentia que já era mais letrista no início e depois comecei a ser compositor porque foi quando eu aprendi a linguagem de Ok. passar os sons que estão na minha cabeça para algo uh, materializável, vá. Ok. Foi nesse momento que tu tiveste aquele clique de pronto, quero começar a fazer isto durante mais tempo, a música, não é só um. Sim, 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 sim. Foi um clique que disse, epá, eu quero mesmo fazer isto. E os anos foram passando e eu tive por variações, havia momentos em que eu queria, uma pessoa cresce e começamos a perceber-nos também das limitações que estão à nossa volta, portanto já não idealizamos aquilo que fazemos quando somos miúdos, mas os meus objetivos enquanto músico começaram a mudar um bocadinho, à medida que eu comecei a perceber como é que o mundo funcionava, e mudam todos os dias, ok? Ou vão mudando gradualmente. Ano a ano eu já não sou a mesma pessoa, já não sou o mesmo músico, já não quero fazer a mesma coisa que queria fazer o ano passado. Portanto, é um progresso constante. Ok, e tens algumas influências? Quais é que são as tuas principais influências musicais? Isso é sempre hiper complexo de responder, porque é assim, existem influências que são quase alicerçais, são quase base, mas isso já não é em Raphael and the Thorns, é no Rafael, ok? Enquanto compositor, que Raphael and the Thorns foi uma tentativa de utilizar outros estilos e outros recursos para criar uma coisa diferente, mas no fundo, bandas como Nightwish, Epica, Within Temptation, etc., fizeram sempre muito parte do meu core enquanto compositor. Ou seja, eu sempre fui um compositor de symphonic metal durante muito tempo. Metal sinfónico, estamos num podcast português, peço desculpa. Força. Um, fui um compositor de metal sinfónico durante muito, muito, muito tempo. E à medida que me estava a descobrir enquanto compositor, foi sempre nesse estilo que eu compus. À medida que foi crescendo, é que os meus horizontes foram começando a abrir e eu fui começando a perceber um bocado o que é que queria fazer enquanto músico que pudesse funcionar para a minha voz, para o tipo de temáticas que eu queria abordar. Foi na altura que descobri o do metal e o metal gótico. Se bem que o metal gótico teve sempre um bocado presente, mas foi quando eu comecei a perceber-me o que era. E comecei a incorporar influências doom e góticas nas minhas músicas e tornei. Foi aí que nasceu um bocado Raphael the Thorns, foi dessa mistura de sufocar um bocadinho o metal sinfónico, ou seja, ainda existem muitas influências sinfónicas em Raphael the Thorns, mas estão muito enterradas por baixo de músicas com batidas por minuto mais lentas, músicas com arranjos mais escuros, músicas com outro tipo de abordagem que normalmente não são atípicas de metal sinfónico. Ou seja, eu trouxe mais referências nesse aspecto, referências musicais, trouxe Swallow the Sun, Draconian, Ok. Trees of Eternity, e fiz aí uma misturazinha para criar um bocado Raphael and the Thorns, que se tu fores a ouvir as outras bandas todas, não é nada disto em absoluto, não é? Mas existem muitas pessoas que identificam Raphael and the Thorns como Municipal antigo, apesar de eu ouvir pouquíssimo Municipal. Um, então, foi um bocado aí que eu forjei um bocado a identidade de Raphael and the Thorns com estas pequenas combinações. Pegando um pouco no que tu acabaste de dizer, para quem nunca ouviu Rafael and the Thorns, como é que tu dizerias
Como é que descreverias? Para quem nunca ouviu, Rafael and the Thorns é isto e isto. Uf, uf. Um, o meu produtor antigo usou três palavras muito engraçadas. Que era, como é que era? Roomy, doomy, gloomy. Mas se não tiver que descrever o Rafael da Thorns para alguém que nunca ouviu, um, é escuro. É muito, 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 muito escuro. No sentido em não só temáticas de letras, mas as próprias progressões são escuras. Um, é pesado. Pronto. Não é um, death metal, não é. É um peso diferente. Uhum. Ok, mas é pesado, é um peso diferente, é um peso que é mais. Uh, sufoca menos os ouvidos e sufoca-te mais a alma. Parece Ok. um bocado metafórico, é isso que eu queria dizer, mas o peso não é tanto nos teus ouvidos, ou seja, é mais no teu core, é mais na tua essência. Um, e há influências, lá está, há violinos, há piano, há, há sintetizadores, o tipo de técnicas vocais que eu uso, tanto podem ser técnicas vocais do metal como técnicas vocais de teatro musical. Portanto, é assim uma almixarada de eu criei um termo, não é? Porque toda a gente gosta de meter o pessoal em caixinhas, apesar de eu não gostar disso. Para mim é theatrical dark metal ou metal teatral escuro, porque Ok. não só é metal, sim, claro, mas não só, é escuro porque é um bocadinho de doom e é um bocadinho de gótico. E também tem um bocadinho e é teatral porque não só tem um bocadinho sinfónico, mas a própria abordagem que eu tenho enquanto cantor é muito teatro musical. Ok. Bem, tem sido a minha influência, cada vez mais a minha influência enquanto performer, enquanto vocalista, é teatro musical. Então tem essa mistura de componentes que, que eu acho que é o que fazem a base de Rafael da Thorns, mesmo nas suas várias iterações. Ok. E sentes que existem temas ou imagens que regressam bastantes vezes nas tuas canções, que voltas bastantes vezes a esses temas ou certas temáticas? Sim, claro, constantemente. Rafael da Thorns é um bocado catártico, ok? É terapia sem ser terapia, porque vou deixar aqui um disclaimer. Música pode ser muito fixe, é muito bom criarmos música que seja catártica, que seja música que nos ajude a orientar as nossas coisas na nossa cabeça e ajudar-nos a ser outlets ou ser, ajudar-nos sendo maneiras de exteriorizar certas emoções menos boas, mas pá, pessoal, façam terapia, por favor. Pronto. Posto isto, um, sim, há montes de coisas em que eu volto. Há muitos momentos de vida menos bons, há várias temáticas diferentes, temáticas de depressão, temáticas de um, sentimentos menos. Sensação de estar perdido, sensação de estar isolado, sensação de carência, pode não ser só de afeto, não é uma carência, pode ser uma carência afetiva, sim, mas às vezes é uma carência de ser visto, porque uma coisa é olhar, outra coisa é ver, e às vezes Rafael of Thorns representa muito a carência de ser visto. O Rituals em particular, que é o álbum que está fora neste momento, que é o único que existe, que Uhum. existe em físico, malta, se quiserem. Um, é um bocado o despertar de uma viagem comprida e complicada, que é quando tu começas a perceber de que há camadas e camadas e camadas de cebolinha à tua volta, que tu tens de coisas que reprimiste tantos anos e que o teu processo de cura e o processo de caminhar em frente e o processo de caminhar em frente com uma vida digna e uma vida boa é primeiro começares a tirar estas camadinhas Uhum. de cebolinha todas e é isso um bocado que o ritual faz, é tirar camadinhas de cebola. Um, desde divórcio dos meus pais, desde uh, as minhas próprias, a minha própria relação com a depressão, um, o sentimento de escapismo, de querer, de achar que no passado é que as coisas eram boas, de antes é que eu era feliz,
Eu não sabia que era, mas era. Um, a sensação de ficar para ti, de estar com uma certa idade e toda a gente à tua volta tem uma relação e tu não tens, e começas-te a perguntar se não és, se não és merecedor de tal tipo de relação. Também toca um bocadinho a temática do ghosting, um, em, 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 no Rituals. Então, um bocadinho assim, também entre uns temas um bocadinho mais curtos, suicídio, um, lidar luto. Há uma música sobre luto e o que é o luto, que também tem uma história engraçada. Um, Músicas sobre automutilação, ou seja, são coisas incrivelmente pessoais, mas ao mesmo tempo são coisas que eu sinto que são necessárias pôr cá para fora, porque um, estamos a melhorar um bocadinho nisso enquanto sociedade, mas nós ainda reprimimos muito a conversa sobre essas coisas, e principalmente em nós homens, Uhum. ok? Não estou a dizer que a vida das mulheres é fácil, longe disso, por amor de Deus, não é nada disso que eu estou a dizer, mas nós homens temos muito menos, porque somos educados para isso, somos educados para a resiliência, para aguentar-se, ou as emoções que nós podemos mostrar é ou euforia, ou raiva, ou tesão, espero que isto esteja mais 18. Só podemos mostrar Tranquilo. essas três, só podemos mostrar essas três emoções e tudo o resto é fraqueza. Pá, cada vez mais estas músicas são importantes e cada vez mais é importante falar sobre isto. E não é só por ser uma pessoa queer, certo que também me foco para essa, não me foco para essa população, sim sinto que tenho um papel importante enquanto pessoa queer, pessoa da comunidade LGBT, tenho um papel importante em representar a comunidade, mas a minha cena é literalmente criar empatia entre as pessoas, todas, independentemente de raça, desculpa, raça não, etnia, identidade de género, sexualidade, um, posição da vida. Epá, não é esse. Eu acho que nós todos passamos por coisas tão semelhantes uns dos outros e nós estamos tão focados no nosso caminhozinho que nós não percebemos que os outros estão a passar a mesma coisa. Às vezes é preciso alguém dizer: Olha, eu tive um período em que me automutilei, eu tive um período em que. hum, eu tive um período em que tive uma depressão muito grande, eu Uhum. convivo com isto, eu convivo com aquilo. Esse tipo de conversas são importantes ter e Rafael da Thorns é um veículo para isso. Pronto, é um veículo, sim, para a minha história pessoal, mas é um veículo de conexão. É um veículo para ligar as pessoas, criar empatia, gerar essa ligação entre pessoas de todos os estratos não, mas de todas as esferas possíveis de existência, porque no fundo nós somos todos humanos e grande parte das coisas que eu falo são realidades humanas. Ok. Se pegarmos aqui um pouco no teu processo criativo, tu normalmente começas por criar uma melodia, escreves primeiro a letra, surge-te alguma emoção e a partir dessa emoção começas a escrever. Como é que costumas fazer? Eu, eu sou um gajo bué, obsessivo nesse aspecto que é, depende um bocado. Eu para já sou um abutre artístico, que é, eu sou da opinião, há muita gente que não é assim, mas eu sou da opinião de que tudo o que tu já fizeste na tua vida artística tem valor. Ponto. E às vezes tu, quando fazes há 10 anos atrás, não tens noção do valor que vai ter 10 anos depois. E o teu eu, 10 anos depois, volta 10 anos, há 10 anos atrás e diz: isto tem muito valor, isto tem potencial, eu consigo. Agora, com o conhecimento e as ferramentas que eu tenho 10 anos depois, transformar isto em blá. Ou seja, eu tenho 50 mil músicas, melodias, acordes, composições guardadas, uh, que revisito, às vezes, quando estou à procura de alguma coisa em específico. Normalmente o que surge é a ideia sobre o que é que eu quero falar. Normalmente é isso. Em Raphael the Thorns, então, ainda é um bocadinho mais complexo, porque existe todo um colóquio de simbologias e de inspirações e de construções e mensagens subliminares que cada álbum tem. Uh, Cada álbum, eu tenho Rituals, mas eu já tenho isto projetado até ao final final de Raphael and the Thorns. Portanto, para todos os efeitos, um, há sempre
uma ideia fundamental, sim, e para cada música é sempre uma ideia fundamental, que é eu quero escrever uma música sobre isto, especificamente. Às vezes vem num título só tenho um título para trabalhar. Às vezes vem-me um bocado de uma letra, às vezes vem-me uma melodia, às vezes vem-me uma progressão de acordes. Elas podem vir de todas as maneiras. E eu sou muito mau até a gravar todas as minhas ideias. Há artistas e músicos muito melhores que eu que andam sempre com o telemóvel atrás, com os gravadores de vozes para gravar e as melodias, as letras, não sei o quê. Eu sou terrível. Eu vou para o banho, tenho ideias incríveis, saio do banho, desapareceu tudo. Eu já disse à minha mãe que vou instalar o microfone no banho, mas ela não acredita. Mas basicamente pode surgir de tudo. O processo criativo é depois fazer o processo inverso, que é, por exemplo, eu tenho uma melodia, o que é que eu tenho de encontrar? Letra, ou melhor, primeiro que isso, tenho uma melodia, o que é que eu quero encontrar? Progressão de acordes, harmonias, qual é que é a escala, essas coisas todas, e começar a construir a música daí. Se tiver uma progressão de acordes, é partir daí, depois encontrar uma melodia. Se tiver uma letra, normalmente as letras são as coisas mais complicadas, que é porque as letras passam por muitas iterações. Eu posso escrever-te uma letra para uma música neste momento e daqui a um ano, que é quando nós efetivamente vamos pegar naquilo, as minhas ideias já são completamente diferentes, já não é nada daquilo que eu quero fazer. Pronto. As letras passam por muitas iterações, são a coisa que mais muda e mais maleável, principalmente porque, como eu tenho de montar em cima de melodias vocais, elas são extremamente maleáveis. Mas só a parte do processo, que normalmente é mais, não diria mais fácil, mas é aquilo que eu faço há mais tempo, então é aquilo que eu estou mais adaptado a conseguir mudar e a fazer, e custa mais perder uma parte, ceder, por exemplo, se tiver que encurtar uma música, custa mais ceder numa parte que eu gosto muito, aliás, não cedo, corto aquela parte e guardo para depois, alguns do tempo, aquilo vai aparecer outra vez. Mas na letra, se tiver que perder um bocadinho uma frase que pode ser muito boa, mas que já não me faz sentido, vai, só. Ou uma quadra que pode ser muito boa, mas já não faz sentido. Porque eu tenho noção de que, alguns no tempo, eu vou encontrar as palavras certas para dizer aquilo que eu quero. Uhum. E é sempre confiar no processo, basicamente. É assim que é um bocado o meu processo criativo, é confiar no processo. E confiar nas pessoas que estão à minha volta. Porque, como eu te disse inicialmente, a Rafael of Thorns pode originar de mim, mas tem várias pessoas. Neste momento teve o meu produtor antigo, o Vitor Teixeira, que me ajudou muito no Rituals. Neste momento tenho o Pedro Silva, que também é um produtor muito, muito fixe, e que está a crescer um bocadinho comigo. Ele tem outros projetos também muito bons, mas está a crescer um bocadinho comigo também, e estamos a aprender um bocado esta relação e a dinâmica de que como é que funciona efetivamente, como é que funciona a composição a dois, ou seja, mesmo que surja de mim e depois ele faça edições, será que é só isso? E foi uma coisa que eu senti no Rituals, que o processo foi unidirecional, ou seja, eu compus, o meu produtor adaptou e foi o que saiu. E hoje em dia eu sei que já não é assim, eu sei que as coisas aconteceu o mesmo processo que o Pedro, eu enviei ao Pedro, o Pedro fez as alterações dele, mandou para mim e eu tive um período aí um bocado complicado da minha vida em que me sentei muito com aquelas coisas e depois quando melhorei disse, epá, não, vamos voltar a estaca zero. E percebi, a estaca zero não, vamos voltar a reavaliar isto e percebi que isto tem de ser um processo cooperativo no sentido em que as músicas têm de andar a circular. Ok. Até eu encontrar, ok, é exatamente isto que eu quero. Pronto, e é nesse momento que eu estou agora, com o meu segundo álbum. Nós estamos na fase de troca e de construção das músicas, e portanto o meu processo de composição tem mudado muito ao longo do tempo, mas é sempre, eu tento sempre confiar nos meus instintos, porque às vezes os meus instintos, eu às vezes sento-me para compor e quando tento que seja muito técnico, ou estou à procura de uma coisa que seja, olha, vou fazer assim, que é para não ser simples ou para não ser sempre a minha marca, que é uma coisa também que eu não gosto de fazer, que é quando tu enquanto compositor, começas a ter os teus, a insistir muito numa melodia
ou numa progressão harmónica, ou em qualquer coisa, e começas a repetir-te muito, é cansativo até para as pessoas. E eu, como já estou no outro lado, ou seja, como eu Uhum. já vi isto de bandas que eu gosto a fazerem isto, eu tomo consciência de que, ok, eu tenho que trabalhar para evitar isto. Mas às vezes existe uma linha que separa o tentar dar a volta do um, estar a bater com a cabeça no teclado a procurar uma coisa, a dificultar uma coisa que é Ok. simples. E isso é uma linha que é preciso saber caminhar. E costumas ter bloqueios criativos no processo e se tiveres, como é que costumas lidar com eles? Ou simplesmente não lidas? Tipo, arrumas o caderno e amanhã pensas nisso? Então, eu estou sempre a circular em projetos, porque eu, para além de Raffle of Thorns enquanto Raffle of Thorns música, eu também sou escritor, também faço outras coisas, então estou sempre a circular. Se eu tiver um bloqueio mental de alguma coisa, também faço isso. Às vezes, não dá mesmo, arrumo o caderno e depois logo se vê. Um, Outras vezes, vou fazer outra coisa. Descanso um bocadinho o cérebro daquilo, vou fazer outra coisa. Um, É muito importante dar-nos, a nós próprios humanos, a possibilidade de ter esses bloqueios. Eles existem. Há muitas pessoas que já vi coisas, com cada coisa nas redes sociais de artistas mesmo que eu fico doente. Mas pronto, isso são outros detalhes. Ter bloqueios é perfeitamente normal. Nós não somos máquinas, a criatividade é complexa. Um, e não é uma ferramenta, não é lógica, não é matemática, não é uma coisa que está sempre lá. A criatividade é altamente fluida. Há dias em que parece que te vai reventar a cabeça e há outros dias em que o teu lago está seguindo, 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 seguindo. Um, é aceitar. Ok. É aceitar que o processo é assim. Às vezes, sim, é tentar atacar por outro ângulo, lavar um bocado a cabeça por ir ver uma série ou ir ver outra coisa, porque às vezes nós encontramos inspiração em todo o lado. Isso é um bocado a cena do artista, é que a inspiração para as músicas está na experiência da vida e tu, para escreveres músicas, no artista, neste caso no músico, tu, para escreveres músicas, precisas de ter experiências na vida e, como tal, às vezes tens de desligar para ter essas experiências na vida. Podes ter um momento numa série com que tu te identificas e olha, é esta a coisa que me faltava, há uma melodia num sítio qualquer em que tu apanhas e depois reconfiguras na tua cabeça e dizes, ok, é exatamente isto que eu precisava. Às vezes é só aceitar de que o facto das respostas não estarem imediatamente aqui não quer dizer que não venha a estar e permitir-nos só ser e permitir-nos deixar o projeto de lado um bocadinho, ou ir fazer outra coisa, ou só ir descansar e fazer um guilty pleasure e ver lixo na televisão, ou shorts do YouTube, ou o que seja tipo de pouco uso cerebral, às vezes faz parte para regenerar. Ok. Tens alguma espécie de ritual quando estás a escrever ou a gravar? Ritual. Ah, um, Alguma coisa que faças nem por isso. sempre antes de gravar ou Não, antes de não, eu escrever? estou-me a rir porque disseste ritual e o meu álbum chama-se Rituals, foi Sim, por isso sim. que eu dei a gargalhada. Não, eu não costumo ter muitos rituais. A minha, costumo, costumo analisar, isso é em geral, costumo analisar muito o que é que estou a fazer e porque é que estou a fazer e identificar sempre maneiras de melhorar o processo de modo a que eu esteja mais confortável as próximas vezes. Um, Tenho sempre esse ritual de autoanálise, que isso é uma coisa que eu fui ganhando com terapia e com o Uhum. meu próprio ser, que é, ok, onde é que eu estou, o que é que eu quero fazer, quais é que são os passos e como é que eu posso me facilitar a vida. O que é que eu posso trabalhar neste momento que me tira, remove as dificuldades. Ou seja, não tenho rituais per se, mas tenho processos de, de autoanálise e preliminares, processos preliminares antes de avançar com qualquer coisa. No entanto, isso é mais para, diria eu, gravações de voz, que é onde eu costumo precisar de mais hype. Uh, Tento cada vez mais o ritual ser não haver rituais. Ok, ok. Porque quando há rituais,
Falando na gravação de vozes, porque o resto já foi muito natural, já é tipo, eu abro o fecheiro do que é que eu vá fazer e faço só. Na gravação de voz há sempre super. Sinto sempre uma pressão enorme, por muitos anos de baixa autoestima e muitos anos de uma relação muito complicada com a minha voz. Sinto sempre aquilo de ainda pá, e agora tenho de fazer bem, tenho de fazer bem, tenho de fazer bem, tenho de fazer bem. Pá, e aquilo que eu tenho aprendido é pá, faz só, descomplica, faz só. E o meu professor de canto agora também me está a ensinar que, e é uma coisa que ele diz, que é eu tento demasiado. E isso é um bom ritual para ter, é descomplica. Ok. Deixa-te ir, relaxa, essas coisas todas, porque efetivamente não vale a pena entrarmos em parafuso quando estamos a fazer isto, porque não é suposto entrarmos em parafuso, é suposto estarmos ali a experienciar aquela emoção ou aquela personagem, ou o que é que seja que estamos a tentar fazer em termos no meu caso, no canto, um, e não estar a pensar, olha, não estou a fazer isto, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo, não, isto não está a sair bem. Ok, pronto, se não está a sair bem, faz outra vez. Não há esses stresses. É um bocado desconstruir um bocado o bichinho um bichinho da autocrítica Ok. e tentar que não exista todo esse peso. Ok. Por uma breve pesquisa que eu fiz, eu vi que até agora deste poucos concertos, não é? Deste um ou dois concertos, pelo que eu vi. Se tantos, Ok. acho que estás a sobreestimar. Porque é assim, e eu, por acaso, é engraçado, tu fizeste essa pesquisa hoje e hoje lancei um Reels, esta vozinha das tecnologias, um vídeo que acho que também saiu como Reels no Instagram de Rat, que era Uhum. justamente a falar sobre performance ao vivo. Ok. Que eu gosto muito, há muitas pessoas a perguntar-me várias vezes sobre performance ao vivo. Não, eu não tenho. Enquanto Rafael da Thorns, até eu nunca atuei. Ok, enquanto Rafael da Thorns, eu já atuei ao vivo em dois formatos diferentes, mas nenhum deles é aquilo que eu consideraria, aquilo que eu quereria fazer uh, enquanto um concerto a série de Rafael da Thorns. Ok. Porque um foi na sequência de um concerto da minha escola de música, em que eu estava na altura, eu pedi para tocarmos uma música minha, que achei que fosse bastante fosse tranquilo. Eles disseram que sim, tranquilo, e tocámos a Sanctuary of Ghosts do Rituals. Um, só que lá está, aquilo foi num contexto de uma. Foi a estreia daquela música ao vivo, Uhum. mas. Qualquer música. Mas para mim não foi um concerto de Rafael da Thorns, foi literalmente faz uma cover, estás a perceber? Porque faltava ali tanta coisa e a música foi-me dada para facilitar os alunos e não sei o quê, e eu, para mim aquilo foi mais um, uma cover, uma cover Uhum. quase de Rafael da Thorns, apesar de eu ser o vocalista do que propriamente Rafael da Thorns. Um, e a outra vez que eu atuei num próprio, nem atuei com material meu, atuei com uma cover, e foi recentemente, foi no Pinhal Novo Tem Talento, foi um concurso de talentos que foi criado pela nossa Sociedade Filarmónica. E eu participei enquanto Rafael on the Thorns, sim, foi literalmente como me apresentei, mas não toquei nenhuma das minhas músicas, não tinha banda, era só uma backing track, era só o instrumental a dar por trás e eu a cantar, ou a atuar, um bocadinho dos dois, e também não considero que tenha sido um concerto para Rafael on the Thorns, porque número um era uma cover, número dois não tinha banda. Ou seja, não, para mim, eu nunca toquei ao vivo, na verdade. E podes perguntar porquê. Existem várias componentes aqui, que é, primeiro de tudo, não esquecer que este projeto é um projeto pessoal, para todos os efeitos, ou seja, é centrado em mim, mesmo que exista o conceito de comunidade, é centrado em mim. Tens duas opções, ou tens músicos que arranjas músicos que gostam muito, muito do teu material e que Uhum. se apaixonam pelas tuas músicas e que sim, podem ter
colaborações futuras para a frente e ajudar a compor e não sei o quê, e ter um papel mais presente naquilo que o Rafael and the Thorns pode transformar, mas naquele momento são executantes e gostam muito daquilo que tu fizeste, ou tu vais ter que pagar a músicos para tocarem aquilo. E é assim, o Rituals inteiro foi financiado só por mim. Eu não tenho editora, não tinha investimentos de ninguém, não tive apoio, não tive nada. Todos os gastos do Rituals vieram de mim. E como tal, eu tenho noção de que estar a contratar músicos é quase impraticável e ao mesmo tempo eu também não quero, porque é um projeto tão pessoal e as músicas são tão pessoais que eu preciso daquela sensação de que eu estou literalmente a entregar um bebê. Nem é um bebê, é um bocado de mim, quase. Eu estou literalmente tipo, a arrancar um bocado de mim e a meter-te nas mãos e dizer: olha, podes tocar comigo. Porque é literalmente toda uma viagem, toda uma vida, toda uma coleção de experiências em forma de música que eu estou a meter nas pessoas. Se eu não sentir alguma familiaridade, alguma proximidade, alguma afinidade com as pessoas, isso é só tipo uma transação. Para mim é quase uma facada no coração, ou seja, não é aquilo, exato como eu te disse, não é aquilo que Rafael the Thorns representa. Eu prefiro lançar álbuns e continuar à procura da possibilidade de atuar ao vivo algum dia, mas que quando atuar ao vivo, isto é um bocado caprichoso dizer, mas quando atuar ao vivo, quero fazê-lo nos meus termos. Ok. Ou seja, quero fazê-lo com a minha visão, com aquilo que eu quero, porque se é para fazer, ou se faz ou não se faz. Sou um bocado assim, ou se faz ou não se faz. E se é para fazer bem. Um, e então é um bocado por isso que o Rafa on the Farms não tem tido muitos concertos, nenhum concertos, basicamente. Um, é uma coisa que eu. E isso também me prejudica um bocadinho, porque grande parte da notoriedade do projeto musical vem de, principalmente alguém que não tem uma editora, alguém que não tem uma equipa de marketing por trás, blá blá blá, vem de concertos, que é onde tu chegas às pessoas, e sim, redes sociais. Redes sociais é uma coisa que eu agora estou a investir e estou a trabalhar um bocadinho mais. Concertos é um bocadinho mais complicado. É algo que eu quero fazer, sim. Não estou a dizer que não quero fazer concertos. Eu adoro dar concertos, eu adoro estar no palco. Mas é algo que eu, a curto prazo, não vejo acontecer. Pronto. Mas nunca se sabe como é que as coisas evoluem. Ok. Eu criei agora aqui um pequeno jogo barra momento que eu chamo em Som ao Silêncio. Que é, vou fazer-te umas perguntas assim rápidas, com opções, Sim, e tu podes escolher uma das opções ou então responder outra coisa qualquer. sim. Ok. Primeira, vinil, CD ou streaming? Se quiseres, Streaming. podes justificar. Ou não, então não é preciso. Uh, ok. Vinil por qualidade, CD por nostalgia, streaming por comodidade. Podes continuar. Ok. Escrever de madrugada ou ao nascer do sol? Madrugada. Ok. Um palco no meio do mato ou um estúdio de última geração? Palco no meio do mato. Uma canção que gostavas de ter escrito, mas por algum motivo não escreveste? Ou isso não existe? Ainda não existe. Há canções que eu, há canções que eu quero escrever que ainda não escrevi. Ok. Mas não há nenhuma canção que eu não escrevi que gostava de ter escrito. Ok. Que instrumento te define melhor e porquê? Violoncelo. Ahm, robusto. ahm, poderoso ou gentil. Gentil, poderoso ou gentil, dependendo da maneira como é tocado, e com um alcance mais grave, mas ainda com capacidade de chegar lá acima. Ok. Pronto, foi só aqui 5 perguntinhas rápidas. Obrigadinho. Quanto ao teu projeto, que projetos tens em mãos ou a caminho? Bem, eu quero ser um bocadinho hush-hush ainda, Força. mas eu estou a trabalhar, eu já disse, estou a trabalhar no meu segundo álbum.
estamos a limar algumas arestas no que toca a composições. Ainda é muito cedo para dar datas de lançamento. A minha intenção era o primeiro trimestre de 2026, mas vamos ver. Um, e, entretanto, estou a trabalhar noutras coisas também, mais pessoais. A câmara foi, não foi rápido o Fugiu. suficiente, desculpa. Não faz mal. Sim, não foi rápido o suficiente. Estou a trabalhar outras coisas, livros, projetos, outros tipos de projetos. Está sempre a acontecer coisas. Mas sim, em termos musicais, em termos de Rafael and the Thorns, neste momento, aquilo que está por aí é o segundo álbum, que eu espero entregar no primeiro trimestre de 2026, mas vamos ver, que isto era para já ter saído o ano passado, ou no início deste ano, mas houve aí umas complicações o ano passado, e então vamos lá ver se é desta. Ok. Há algum sonho musical que ainda gostasses de concretizar? Epá, Tens tantos, tempo. Força. tantos. Eu acabei de começar, tenho todos, tenho todos. Eu até sou muito soft. Gostava de. Olha, exato, gostava de fazer um concerto com orquestra. Ok. Isso é uma coisa que é tipo dos meus sonhos, mesmo. Gostava de fazer um concerto com orquestra. Gostava de tocar um dos meus. E é aqui o São João de Palmela. Gostava muito de tocar no São João de Palmela. Sim, é um lugar, uma sala sentada, mas lá está, eu não toco um tipo de música muito móvel, porque lá está, é a parte gótica e doom, são muito mais lentos, muito mais arrastados. Eu não toco nada que seja assim muito mexe-mexe, mosh e não sei o quê. Portanto, uma sala, eu até gostava de uma sala sentada para as pessoas se sentarem e ouvirem mais do que propriamente estarem a curtir. Uhum. Percebes aquilo que eu Sim, estou a sim. querer dizer? E processarem mais o que vem com os ouvidos e com a mente do que com o corpo. Um, Gostava muito de cá no São João. Sei que há salas melhores, não é? Mas é mais por ser um ciclo. É Ok. mais um ciclo, é mais é uma cena diferente. Um, Outros sonhos musicais. Pá, há coisas que eu gostava de fazer. Gostava de fazer um musical, alguns num tempo, Ok. não sei. Tipo, gostava de experimentar, porque eu, eu, foi literalmente o que eu pedi ao meu professor de canto, foi treinar como se fosse um cantor musical, e ele disse: está bem. Então, é uma coisa que eu gostava de experimentar alguns no tempo, no futuro. Um, Acabar a tetralogia de Rafael da Thorn, e Ok. ver o que é que o futuro nos reserva. Ok. E se pudesses dar um conselho a músicos que estão a começar agora mesmo, o que é que tu dirias? Primeira coisa, malta, eu e vocês estamos no mesmo barco, porque eu também estou a começar agora. Lutem, sempre, sempre, sempre. Não vale a pena. As pessoas vão dizer: isso não vai dar dinheiro. Não é o dinheiro que importa, é a paixão. Vocês o quiserem fazer, façam. Se não tiverem possibilidades para gravar no estúdio XPTO, gravem num estúdio mais baixo, comecem devagar, comecem mais baixo, mas façam. Pode demorar 10 anos. O Ritual demorou 10 anos a sair, ok? Desde que eu comecei a aprender, e foi o processo desde que comecei a aprender a compor, até lançar um álbum foram 10 anos. Portanto, vocês têm tempo. Nós temos muito o conceito de temos que fazer as coisas todas muito, muito rápido. Aos 25 já temos de estar a casar, aos 30 já temos de ser pais. O que são isso? É sempre válido ter, é sempre válido ser músico, é sempre válido. Uh, a vossa paixão é sempre válida. E não interessa se começaram aos 6, começaram aos 26, é sempre válido. Mas não deixem que as opiniões das outras pessoas ou, ou os estudos de mercado
vos impeçam, porque há público para a vossa música. Há sempre público para a vossa música. Vocês podem demorar a encontrá-lo, tal como eu estou a ter dificuldades em encontrá-lo, por várias razões que já abordámos, podem ter dificuldades em encontrá-lo, mas vocês têm público. Acreditem nisso. E se mesmo se não tivessem, façam música para vocês, sempre. Ok. Rafael, olha, foi um prazer ouvir-te e conhecer aqui um bocado mais da tua música. Obrigado por teres aceito o convite, está bem? Obrigado eu pelo convite, muito obrigado pela conversa. Pronto, olha, espero que continues a criar, a inspirar pessoas e a ti próprio também, pronto, e a deixar a tua marca na música. Obrigado, Rafael, até uma Vou fazer próxima. por isso, obrigado. Tchau. Força.